186 milhões de casas é o número de casas que Janjo encontrou paradas, obras paradas e que ele já retomou. Deve ser a fake news 5 milhões 300 e não sei quanto, né? Porque, afinal de contas, somos mais de 200 milhões de palhaços e otários a ouvir um monte de besteira que esse presidente fala. É sobre isso que nós vamos conversar, mas também vamos mostrar para os nossos seguidores como foi a gestão de Bolsonaro e o número de casas que ele realmente fez com que a população brasileira tivesse acesso em apenas 4 anos. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter muito material para esclarecer aí o seu amiguinho, o seu familiar, o seu parente esquerdista que vai jogar na sua cara que ninguém construiu casa popular como o Janjo mentiroso. Vou pedir a você o like logo agora no início do vídeo para ajudar o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, e se inscrever e ativar o sininho. Afinal de contas, nós estamos aqui de segunda a sexta em 3 horários com todos os reportes das notícias mais importantes que foram manchetes no Brasil e no mundo. Ultimamente não tem tido muito tempo para o mundo, não, sabe? O Brasil tem me tomado quase o tempo todo. Vamos começar sobre as mentiras de Janjo, né? Gazeta do Povo fez um comentário muito interessante, que o presidente errou ao explicar como está sendo retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que foi, né, teve a lei de recriação sancionada ontem, no dia 13. Durante uma entrevista à Record, ele disse que o governo já começou a reconstruir 186 milhões de casas que estavam com obras paradas, mas ele foi corrigido depois. Estamos lançando mais de 2 milhões de casas nesse próximos 3 anos e já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que encontramos paralisadas. Ai, meu Deus, não aguento não. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Se somos 200 milhões de brasileiros e mais de 70 milhões, segundo eles lá, né, passam fome, né? Não foi isso que foi dito aí, à torta e à milhão, inclusive no exterior? É difícil achar que de 200 e tantos milhões, 186 milhões terão casa própria. Mas aí é só uma coisa de percepção, né? Eu, muito conectada com a realidade, o presente do nosso país, nem tanto. Agora, a mensagem interessante aqui nesse texto é que ele encontrou obras com 186 milhões de casas paralisadas. O que ele está querendo dizer? Que Bolsonaro largou tudo pela metade ou que a obra foi interrompida porque Bolsonaro não foi reeleito? Tem esse detalhe também. Bem, pouco depois da fala esdrúxula do Luiz Inácio, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto publicou na internet o trecho da fala, corrigindo, né, que não são 186 milhões, são 186 mil casas que eles encontraram paralisados. Paralisados, não. As obras foram interrompidas simplesmente porque Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito, portanto, não pôde continuar as obras, tá? Mas aí eu lembro que o Flávio Bolsonaro trouxe um recorte do Luiz Inácio muito interessante que eu quero dividir com vocês, que é esse aqui, ó. Quem lembra disso? Espera aí, aqui, ó. Vamos lá. Espera aí, só um minuto. Ok, vamos lá. Vocês lembram quando o Lula falou isso? De viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Casa nesses próximos 3 anos, e nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. De viajar o mundo. Então tá, né? A gente só lembra aí que parece que Janjo continua interagindo bastante com fake news. Vocês viram as redes sociais de Janjo derrubadas? Vocês viram a Janjo ser incluído em inquérito no STF? Vocês viram algum ministro do STF se manifestar a respeito de um governo que faz fake news? Parece que não. Agora, a cereja do bolo eu guardei para o final,
porque eu tenho que lembrar vocês como foi a gestão de Jair Messias Bolsonaro em detrimento às casas próprias para populares, para pessoas necessitadas. Bolsonaro entregou cerca de 1,4 milhão de casas que famílias não privilegiadas, né, tiveram acesso. O programa Casa Verde e Amarela busca facilitar o acesso da população, sobretudo de baixa renda. Não de R$ 8.000 de renda, tá? Mas, sobretudo, de baixa renda, a casa própria, além de reduzir o déficit habitacional do país. Essa matéria é de 27 de setembro de 2022, tá? E foi atualizado 31 de outubro de 2022, é bom dizer. Bom, os dados são oficiais do programa Casa Verde e Amarela, que indicam que 1,4 milhão de moradias já foram entregues a famílias de baixa renda desde 2019. Estima-se que 5,6 milhões de brasileiros tenham sido beneficiados pelo programa habitacional nesse período. São famílias que tiveram acesso à moradia, com toda a infraestrutura urbana, como asfalto, iluminação pública, rede de esgoto, drenagem. Além disso, os empreendimentos são construídos próximos a equipamentos públicos, como escola, creche, postos de segurança e saúde. Vocês lembram que ontem eu passei um vídeo aqui dizendo que Lula estava querendo defender que casa popular tinha que ter varanda, tinha que ter instalação para a internet, tinha que ter um monte de coisa? Gente, essa ideia foi de Bolsonaro, porque se vocês voltarem no tempo, o estado das casas populares que esse governo de Janjo no passado entregava às famílias menos privilegiadas era realmente de brasileiro menos privilegiado. E aí vem Jair Messias Bolsonaro, muda completamente a aparência, a estratégia e os locais de entrega, né? Não infernizaram, enfiaram todo mundo lá longe, não. Foi realmente perto de centros de infraestrutura que a família pudesse usufruir, caso tivesse, por exemplo, criança pequena, usufruir de segurança e outras coisas mais. Bom, a matéria continua dizendo que é o caso. A matéria continua dizendo que é o caso de 480 famílias de Maceió que, naquele momento, né, passaram a morar em um lugar digno, com infraestrutura completa, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Uma das beneficiadas com a casa própria foi, aí eles citam, a marisqueira Alessandra Alves, de 31 anos, moradora de Maceió, em Alagoas. Ela e as duas filhas, Aline Alves, de 11 anos, e Clarice Alves, de 3 anos, viviam na favela Sururu de Capote. A região foi atingida por enchentes no primeiro semestre deste ano, de 2019, e com isso a Alessandra perdeu todos os utensílios domésticos. Inclusive, quando ela recebeu a casa completa. Mas aí vem o Janjo e tenta colocar o nome disso para Minha Casa Minha Vida, e não reconhecendo as obras anteriores do Jair Messias Bolsonaro, como também manda essa fake news de 186 milhões. Queria saber o que vocês acharam disso tudo. Deixa aí nos comentários para mim. Afinal de contas, como sextou, a gente sempre dá um jeitinho de trazer um pouco de alegria, né? Vamos rir, porque é o que nos resta. Se você gosta do meu trabalho, pense na possibilidade em se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix facinho para você, ó, doar para Valéria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você esteja fora do Brasil e reconheça a importância do nosso trabalho aqui todos os dias. Eu encontro com vocês nos comentários e volto às 17h30, porque, afinal de contas, sextou para políticos, mas a gente continua aqui na Labuta, de segunda a sexta-feira, para informar vocês. Coloca o nariz de palhaço. Já tá bom, já.